Não leve a vida tão a sério. Hugh Prater. Colocando a mágoa de lado. A felicidade e a frustração são sentimentos que acompanham o homem desde o início da vida. É surpreendente a frequência com que os bebês choram e criancinhas de 1, 2 ou 3 anos de idade se frustram ou se irritam. Nem a objetividade de uma criança altera a natureza do mundo, que, convenhamos, não funciona lá muito bem. As crianças são as primeiras a perceber esses erros de projeto, mas conseguem desfrutar novamente um período tranquilo, assim que recuperam a sensação felicidade, ao passo que os adultos em geral permanecem frustrados. Por que isso acontece? Pode-se alegar que a inexperiência das crianças cria problemas imaginários e que, por isso, a frustração é uma consequência previsível. Poder-se-ia esperar que os adultos tivessem mais habilidade para se movimentar pela vida, mas a verdade é que poucos resistem à tentação de inventar crises sem o menor fundamento. Não queira controlar o mundo. Costumamos dizer que as crianças não têm obrigações a cumprir, mas se examinarmos mais atentamente o cotidiano de qualquer uma, é fácil constatar que elas têm objetivos tão importantes quanto qualquer adulto. A diferença é que os adultos não levam a sério seus objetivos. Se uma criança se irrita com o céu porque está chovendo, justamente no dia de sua festa de aniversário no jardim, rimos, condescendentes, porque sabemos que não se pode controlar as nuvens. Se o irmãozinho de 1 ou 2 anos tenta fazer o bebê entender os diferentes poderes de cada super-herói de brinquedo, nos divertimos com o fato de ele não entender por que o bebê de 6 meses não pode ser o companheiro de brincadeiras. O natural seria que, quando adultas, as pessoas aceitassem melhor a vida como ela é. A realidade, no entanto, é quase oposta. Não nos revoltamos com o céu, que se recusa a fazer tempo bom para o nosso churrasco ao ar livre, mas, em compensação, nos irritamos com operários barulhentos, com os atrasos, com as reservas equivocadas no avião, com os maus motoristas que atravancam o trânsito na via expressa, com as lojas que fecham 10 minutos mais cedo e até com os colegas que usam perfumes tão fortes que nos sufocam. Embora comecemos a vida com integridade e bom humor, quanto mais envelhecemos, mais nos tornamos inflexíveis, amedrontados e irritadiços. Como a curiosidade natural e a alegria inicial diminuem, tudo fica mais difícil, inclusive fazer amizades. Também ficamos menos generosos e mais infelizes. Fato é que, de modo geral, poucas pessoas suavizam com a idade. Essa tendência à infelicidade não pode ser proporcional à capacidade de entender a natureza do mundo. A verdade é que quanto mais se faz gols, mais se entende como a bola rola. Quanto mais se usa um programa de computador, melhor se conhece as suas limitações e assim por diante. No mínimo, a idade traz experiência. Pena que o pacote inclua algumas imperfeições colaterais. Teimosia, mau humor, impaciência e infelicidade, entre outras tantas. A razão desse descompasso
é que, com o passar dos anos, nos descuidamos totalmente de nossas mentes. O curioso é que todas as outras áreas da vida, finanças, saúde, casa e carro, temos a noção exata de como o abandono é nocivo e tratamos de evitá-lo. No restante, não. Nos relacionamentos amorosos, por exemplo, todos nos arrependemos de algo que foi dito ou feito. Na maior parte das vezes, tentamos pedir desculpas. Foi mal, essas coisas acontecem. Talvez eu consiga evitar a situação na próxima vez, mas se não conseguir, o melhor é esquecer. Assim dizemos. Mas o problema é que nem nós, nem as outras pessoas esquecemos. Se você teve a oportunidade de conversar com alguém à beira da morte, é provável que tenha ficado impressionado com a quantidade de mágoas que uma pessoa acumula ao longo da vida. As maiores queixas estão relacionadas à maneira como magoamos certas pessoas. Raramente se referem a objetivos não alcançados, experiências ou viagens não realizadas. É comum passar a vida carregando um caminhão de mágoas e, mesmo no final, achar que é tarde demais para curar e ser curado. Resumo da ópera: deixar que sentimentos pesados contaminem o seu estado de espírito pode ser a diferença entre arruinar ou não a sua vida. E por que as pessoas deixam que isso aconteça? Simplesmente porque não acreditam que o estado de espírito seja algo importante. Para o ego, a aparência é tudo o que importa. Não precisa ser bom, basta parecer bom. É verdade que os efeitos dos pensamentos das pessoas, às vezes, podem se revelar na expressão do seu rosto ou no tom de sua voz, mas em geral conseguimos disfarçar. Perguntas como: "Você gosta dos meus sapatos novos?" Ou "Você acha que eu emagreci?" Ou ainda: "Tem certeza de que você não está morrendo de inveja porque meu tio deixou para mim todo esse dinheiro?" Elas merecem, em geral, respostas educadas, mas não necessariamente verdadeiras. Dizer coisas como desembuche, despeje, alivie o peito ou lave a alma não purifica a mente de ninguém, apenas fere os sentimentos das pessoas. Há quem use a sinceridade como uma forma de aliviar sua própria dor. Contar às pessoas como você as traiu e fazer duras autocríticas funciona de fato como um alívio momentâneo, especialmente para quem está ouvindo o desabafo. À primeira vista, parece que quem errou está assumindo a responsabilidade, mas na prática é o contrário. Ao concordar com a pessoa que você ama que ela está envelhecida, ou ao informá-la de que teve um caso extraconjugal, você está falhando como amigo e como pessoa, abrindo as portas para se autodestruir e, certamente, deixando de purificar a sua mente. Quando desabafa em cima dos outros, observe que o problema ganha vida própria e parece escapar de suas mãos. Se o seu ego está em ebulição e você percebe que está novamente a ponto de menosprezar, criticar, trair, censurar ou reprimir alguém, mude o rumo da conversa. Deixar de prejudicar alguém é sempre um ótimo primeiro passo. Libertação 7. Tempo sugerido: 1 dia ou mais. Quando acordar, concentre-se num único objetivo.
Passarei o dia sem prejudicar ninguém. Não magoarei ninguém em meus pensamentos ou em minhas ações, nem a mim mesmo. Repetir esse mantra com pureza de alma diversas vezes durante o dia funciona como uma afirmação de sua intenção, da meta que decidiu alcançar. Não prejudicarei ninguém em meus pensamentos ou ações. É um objetivo que imediatamente unifica a mente e faz com que nos sintamos mais leves, mais livres e mais felizes. O próximo passo é saber se vale a pena entregar-se a pensamentos de culpa, remorso ou arrependimento relacionados aos erros que você cometeu. Esses pensamentos são uma forma de autopiedade. Eles não ajudam, não curam e não confortam a pessoa que você pensa ter magoado. Examine-os com atenção e perceberá que estão relacionados a você e não à pessoa que você pensa que maltratou. Na verdade, é uma repetição do mesmo equívoco. Você atacou aquela pessoa, agora ataca a si mesmo. O ataque é o problema a ser resolvido, já que não passa de um processo de autoflagelação sem sinceridade, uma espécie de penitência sem amor, e por isso mesmo, sem a menor utilidade. A resposta está em fazer algo para ajudar aqueles a quem você magoou ou feriu. Libertação 8. Tempo sugerido: 2 dias ou mais. O sucesso desta etapa está fortemente ligado à sua intenção. Portanto, sinceridade e foco no seu objetivo é tudo o que se precisa. Seja simples e direto. Isole um ponto mental magoado de cada vez e trabalhe até que ele esteja curado. Exemplo: o arrependimento de algo que você fez ou deixou de fazer a outra pessoa. Examine tudo o que aconteceu, detalhadamente. Não perca tempo criticando a si mesmo ou divagando sobre possíveis remorsos ou vergonhas. Se por acaso você não compareceu a um compromisso que era muito importante para outra pessoa e sempre lamentou isso, examine o que impediu você de estar presente e as consequências disso. Na verdade, você simplesmente não estava a fim de sair de casa naquele dia. Deu uma desculpa e ela foi aceita. Examine o preço emocional que você pagou por agir assim. Pergunte a si mesmo se há algo que você pode fazer para se desculpar. Confessar que você simplesmente não estava interessado não funciona. Se você acha que esta pessoa o conhece muito bem, talvez fosse bom enviar-lhe uma desculpa cuidadosamente elaborada. Não caia na armadilha de uma desculpa esfarrapada qualquer. Eu estava muito preocupado naquele momento. Eu estava enrolado com o meu trabalho. Apenas peça desculpas. Dê meia volta e não diga mais nada. Se você quer realmente consertar a situação, dê um presente muito especial, ou desculpe-se pessoalmente, ou então, as duas coisas. Peque pelo exagero. Mande buquês de flores, anonimamente para ser sincero, e de preferência, faça de suas desculpas um ato público. Gestos exteriores têm mais força. Lembre-se que você está tratando da sua mente e, por isso, nenhum esforço é exagerado. Se você optou por esse caminho, prepare-se para uma reação igualmente exagerada, já que a pessoa aproveitará a oportunidade para dar vazão ao ressentimento acumulado. Resumindo, ela pode ficar mais furiosa do que estava antes do pedido de desculpas. É como se dissesse:
Você não quis escutar antes, portanto, escute agora. Não se defenda. Reagir com gentileza faz parte do verdadeiro pedido de desculpas. O pior é que nada disso significa que suas desculpas serão aceitas. Mas esta é uma outra história. Fazer as pazes com o seu coração e a sua mente é o seu objetivo primordial. Se a pessoa não quer saber de qualquer contato com você, tome a decisão permanente de abandoná-la sempre que pensar nela, até mesmo depois da sua morte. Não esqueça, estamos falando de cura da sua mente. Nada do que você fizer será em vão. Se você pensa que o seu erro foi tão grande que nada disso é suficiente para acabar com a mágoa que você carrega, pergunte a si mesmo: o que mais poderia fazer? Quando minha mãe morreu, percebi que não me sentia feliz desde que me mudei da cidade em que ela vivia. Era como se eu não tivesse me esforçado para explicar a ela por que a mudança era necessária. Rezar e abençoar minha mãe não estava me apaziguando. Descobri que eu também precisava cumprir alguma penitência. Quando a cumpri, me senti curado. O poder da penitência é subestimado. Não tanto a penitência atribuída por outro, mas a penitência que vem do nosso próprio coração. Esta penitência do coração deve dizer: depois que eu fizer tudo para reparar o mal que fiz a você, farei mais isto. Darei às pessoas a quem amo, à minha comunidade ou ao mundo um presente em seu nome. Este presente abrangerá o que for necessário, seja tempo, dinheiro ou serviço. Eu gosto de você. Eu abençoo você. Para mim, você é íntegro. Com isso, eu também me torno íntegro. O último passo é manter-se alerta e reagir rapidamente, sempre que qualquer pensamento de culpa passar pela sua cabeça. Depois de curar um arrependimento, localize outro e use o mesmo procedimento e assim por diante. Naturalmente, o tempo de duração varia para cada pessoa, mas a média tem sido de no mínimo 2 dias de trabalho de cura. O importante é não deixar nenhum arrependimento sem tratamento. Este é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. O arrependimento é um dos melhores exemplos de como o descuido com a nossa mente permite que a infelicidade entre em nossa vida. Naturalmente, isto pode acontecer de diversas maneiras, mas antes de explorarmos, é preciso ir fundo nas resistências que criamos e examinar as razões por trás dos atos. Aparentemente, os adultos têm um medo profundo da felicidade. Ter consciência desse terror é meio caminho andado para a conquista da mente íntegra e livre. Observe algumas razões mais conscientes e acessíveis e você perceberá que, em geral, optamos pela complexidade no lugar da simplicidade, pela rigidez em vez da flexibilidade e, claro, pela infelicidade à felicidade, numa prova de como nossa mente joga contra ela mesma. 8 justificativas para a infelicidade. Número 1. Não merecemos a felicidade. Não é de admirar que acreditemos que não temos o direito de ser felizes. As imagens que brotam da televisão, as narrativas de jornais e revistas, as conversas no escritório, enfim,
As cenas que povoam a memória e enchem os sonhos estão constantemente nos lembrando de que a infelicidade e a adversidade são componentes normais da vida. No fundo de nossas mentes está a sombria reflexão de que, se isso acontece conosco e também com grandes líderes espirituais como Cristo e Gandhi, é apenas porque merecemos. Enxergamos as circunstâncias como veículo da felicidade, não da paz e da tranquilidade de nossas mentes. No fundo, quaisquer circunstâncias que nos favorecem são consideradas injustas. Número 2. O presente é perigoso. Como o futuro guarda más notícias para todos, o presente deveria ser o nosso maior interesse. Concordamos que todos temos o direito inalienável de buscar a felicidade, mas não damos a ninguém o direito de realmente encontrá-la. É como se não confiássemos nas pessoas alegres. Suspeitamos que atrás de todo bom humor há um motivo sinistro. É aceitável que as pessoas falem sobre um passado em que foram felizes, ou que expressem a esperança de que um dia serão felizes, não que estejam ou sejam felizes no presente. Chamamos de querida ou gracinha as pessoas que têm alegria de viver e as desconsideramos nas questões intelectuais realmente importantes. Reagimos da mesma forma em relação a livros e filmes com finais felizes, assim como para filosofias que despertam a autoestima. A razão é óbvia. A boa experiência no passado não justifica o otimismo no presente. O que o presente pode oferecer para alguém de qualquer forma? Até mesmo um prêmio não teria nenhum significado se no dia seguinte levássemos a mesma vidazinha de sempre. A expectativa do que poderá resultar é que dará o verdadeiro significado ao prêmio. A felicidade em geral é sentida como antecipação, ao passo que o sofrimento nos leva ao presente. Normalmente nossas mentes são tão barulhentas que poucos escutam o silêncio da serenidade e da paz, única possibilidade de viver o presente e nada mais. Número 3. As mesmas circunstâncias que garantem a sua felicidade aumentam o peso que você carrega. Durante a vida, muitas pessoas recebem algumas recompensas, mas acabam percebendo que esses prêmios inesperados acabam complicando suas vidas. Quanto mais elevado o prêmio em dinheiro, por exemplo, maior o caos, a limitação e a infelicidade que ele normalmente causa. Seria de imaginar que alguém que enriquece de repente diria: finalmente, meus problemas de dinheiro acabaram. Não preciso me preocupar mais. Mas o que acontece na verdade? A pessoa tende a ser menos generosa e se irrita mais do que a maioria das pessoas com os aborrecimentos do dia a dia. Por exemplo, atrasos, problemas mecânicos, mau atendimento, manchas e cheiros. Em geral, são também mais paranoicas e desconfiadas em relação às motivações dos outros, e como se sentem superiores, acabam convivendo com pouquíssimos amigos e atividades. A beleza física é outro exemplo de algo muito desejado e que acaba se voltando contra quem deseja. Nem quando a pessoa sai de uma cirurgia plástica, de um longo regime ou de meses num spa e está inegavelmente linda, vai falar coisas do tipo: agora estou muito bem e não preciso mais me preocupar com a minha aparência.
Que tipo de pessoa entra num restaurante olhando em volta para verificar se está sendo observada, a linda ou a normal? Quem é que atrai o relacionamento mais superficial, se preocupa obsessivamente com a roupa que veste, luta incessantemente com o processo do envelhecimento e tende a julgar os outros pela aparência? A pessoa linda, é claro. Outra fantasia universal é exibir objetos de consumo que todos gostariam de ter. Quem tem posses em geral, enche sua casa e sua vida de coisas que não deseja e não pode usar. Um carro luxuoso, por exemplo, tem manutenção mais cara, maior probabilidade de ser roubado e exige cuidados na hora de estacionar. Ou seja, é um carro que provoca inveja e faz com que os comerciantes cobrem mais por qualquer coisa. Número 4. Um parceiro super bonito não é recomendável. Embora dure mais tempo e provoque menos problemas, o relacionamento amoroso com uma pessoa de alma pura e simples não é tão procurado quanto o relacionamento com alguém complicado. As expectativas se reduzem imediatamente quando um namorado em potencial é descrito como uma pessoa legal. As pessoas ambiciosas não hesitam em trocar quem as compreende e ama por um companheiro troféu, ou seja, alguém que chame a atenção pela beleza ou por sua posição na sociedade. Não esqueça que o efeito colateral de ter um companheiro troféu é a eterna vigilância. Ao contrário da ideia que muita gente imagina, o sexo com um parceiro deslumbrante não aumenta o prazer físico. Na verdade, aumenta a tensão e o nervosismo. Casais normais que se sentem confortáveis um com o outro tendem a ter uma vida sexual muito mais satisfatória. Além disso, conforme sua aparência e importância social começam a diminuir, é preciso redobrar os esforços para continuar valendo alguma coisa, para não ser abandonado mais cedo do que imagina por alguma beldade ou algum símbolo sexual. Número 5. Meio termo na felicidade não funciona. A felicidade não é muito confiável, nem mesmo dentro de alardeados, pequenos prazeres da vida. Quanto mais tentadora a comida, quanto mais erótico o prazer, quanto mais longas as férias, quanto mais fascinante a traição, quanto mais intensa a paixão, maior a queda. Segundo uma pesquisa, os ganhadores de loteria se tornam pessoas obesas e 85% dos homens que morreram durante uma relação sexual não estavam ao lado de suas mulheres. Moral da história: a maioria dos bons momentos tem sempre uma contrapartida tão dramática que nós acabamos por começar a evitá-los. Revelar uma confidência interessante, criticar o parceiro pelas costas, xingar um motorista, comer tudo o que nos dá vontade, dormir o tempo que desejamos, flertar inocentemente. Tudo isso pode ser engraçado e prazeroso por um tempo, mas o arrependimento ou o medo que essas opções produzem, assim como o caos que eventualmente possam promover, acabam por torná-las questionáveis como uma opção de vida. Número 6. Felicidade é fugir à responsabilidade. Acreditamos que a felicidade não é um estado mental sério ou importante, e por isso a mantemos sob suspeita. Pressupomos que ser feliz é deixar de lado o que sentimos,
Isso leva as pessoas a se sentirem culpadas depois de um momento de felicidade. Acreditamos que aproveitar a vida é uma forma nada sutil de evitar a responsabilidade. Como há muita coisa no mundo a ser feita e muitos erros a corrigir, arranjar tempo para ser feliz parece que é o mesmo que virarmos as costas para o mundo. Afinal, 1/4 da população mundial está passando fome. 1/3 das nações está em guerra, como aliás sempre esteve. Ou seja, a série de problemas graves que o mundo enfrenta é tão avassaladora quanto infindável. Podemos destacar mais alguns: a proliferação de armas nucleares, invasão de privacidade, crise econômica, a gravidez das adolescentes, os vírus e bactérias mutantes, a corrupção na política, o terrorismo, as drogas, a falta de moradias, a tortura, a discriminação por sexo, raça e idade. Tudo isso e nem começamos a falar da devastação do planeta. Ao admitir a densidade do campo minado que atravessamos todos os dias, em vez de felizes, deveríamos nos sentir o quê? Ultrajados? Tristes? Chocados? Aterrorizados? Cínicos? Desesperados? Raramente questionamos as atitudes que deveríamos adotar no lugar da felicidade. Poucos perguntam o que coisas como conforto e segurança, mudança para melhor, aturdimento, irritação ou coisa parecida traz de bom para alguém. Há quem diga que estas são as grandes emoções que nos levam para a frente na vida. Se é assim, a pergunta deveria ser: o que mais nos motiva a sermos verdadeiramente úteis? Uma atitude pacífica ou irritada? Há controvérsias, mas sem dúvida, eu preferiria estar nas mãos delicadas de Gandhi, Buda, Jesus ou Madre Teresa. Eles conseguiram fazer muita coisa sem nenhuma raiva. Número 7. Abrir mão da infelicidade é deixar de respeitar a si mesmo. A perturbação interior que chamamos de infelicidade é uma emoção, ou mais precisamente, um conjunto de emoções. É uma dor interior, sensação de angústia, medo, depressão, tristeza, tão desagradável quanto a mudança que poderia nos proporcionar alívio. Questionar a raiva, a paixão, a tristeza e muitas outras emoções é questionar o que temos de mais sagrado. Num certo sentido, abrir mão da infelicidade não é apenas desonesto, soa quase como uma traição a quem realmente somos. Hoje, quando dizemos a alguém: preciso ser fiel a mim mesmo, o significado é: preciso trair você segundo as minhas emoções. As emoções assumiram o lugar outrora ocupado pela alma, pelo espírito ou pela consciência. Por isso, o dilema ao perceber que nossas emoções são o verdadeiro ser. Como podemos ser nós mesmos se o nosso ser muda a cada minuto, como invariavelmente acontece com as emoções? Como boa parte das emoções duram apenas 2 a 3 minutos, não dá para defender uma velha emoção que já não existe e deixar de lado uma série de novas emoções que passamos a sentir. Existe um lugar dentro de nós onde entramos em contato com o eterno e o belo, um lugar em que realmente sentimos nosso ser interior em paz.
Este ser não precisa ser periodicamente arejado, desfragmentado ou mesmo definido. Com tranquilidade e generosidade, ele é visto claramente, e tudo em relação a ele é conhecido e familiar, porque este ser é íntegro. Número 8. Pessoas felizes são suspeitas. A felicidade ocupa um papel incrivelmente pequeno na vida da maioria dos adultos. Mais uma vez, a felicidade é algo suspeito. Há pouco tempo, Gale e eu estávamos no shopping center e vimos uma garotinha de uns 3 anos andando em companhia dos pais. Ela estava no auge da felicidade e cantava em plenos pulmões. A mãe, no entanto, se inclinava e dizia entre dentes: "Você não está se comportando direito." A mãe estava certa. A felicidade pura e simples não é nada adequada em muitas circunstâncias. Na verdade, pessoas felizes demais muitas vezes são consideradas meio esquisitas, até perigosas. É previsto que nos sentimos muito satisfeitos quando o nosso time ganha, e podemos até nos sentir realizados quando devolvemos uma desfeita que alguém nos fez. Mas se você sair cantando a plenos pulmões por um shopping center sem nenhuma razão aparente, é bem provável que seja interpelado pela segurança. Libertação 9. Crédito extra. Libertação extra. Este exercício é inteiramente opcional. Foi criado para reforçar e aprofundar o que já discutimos. Se você acha que já sabe identificar corretamente os pensamentos que geram momentos de perturbação ou conflito, passe para a sessão seguinte, para compreender os pensamentos de. Nos próximos 2 dias, escolha pelo menos 2 momentos em que sentir que está tendo, ou acaba de ter, uma sensação de conflito, perturbação ou irritação. Imediatamente congele o conteúdo de sua mente e cuidadosamente examine os pensamentos envolvidos. Leve sempre um caderninho ou um pequeno gravador para anotar pelo menos o tema de cada pensamento. À noite, acrescente os detalhes que não teve tempo de anotar durante o dia. Para desvendar os pensamentos vagos ou parcialmente escondidos, faça a si mesmo as seguintes perguntas: que pessoa ou situação parece estar causando a emoção ou está no centro dela? O que esta pessoa ou situação simboliza? O que me faz lembrar? Digamos, por exemplo, que você notou que boa parte das angústias que sente giram em torno de sons desagradáveis. Alguém que mastiga ruidosamente à mesa, um telefone ou uma campainha que toca na hora errada, cães latindo ou crianças gritando. Talvez você pense que esses ruídos são incômodos e ponto final. Insistindo, talvez lembre que na infância sempre lhe diziam para se acalmar, não interromper as pessoas e falar baixo. Essa lembrança pode explicar que, para você, esses ruídos simbolizam a falta de reconhecimento e de consideração das pessoas, ou quem sabe, o desejo delas de controlar você. Outro exemplo poderia ser que você sente angústia e perturbação quando alguém perde ou quebra suas coisas. Ao tentar descobrir o que isso simboliza, você relembra a falta de consideração de um amigo ou colega, que passava adiante fofocas das quais tomava conhecimento em conversas, endereçava erradamente as cartas
e os e-mails ou perdia as chaves. Refletindo mais fundo, talvez você lembre que as coisas que juntava em seu quarto quando criança muitas vezes eram jogadas no lixo e seus brinquedos preferidos eram dados a outras crianças. Ou seja, quando alguém perde ou danifica alguma coisa que lhe pertence, significa que você não está sendo visto com clareza ou compreendido em profundidade. O que eu imagino que torna essas circunstâncias importantes o bastante para me perturbarem? Usando o primeiro exemplo, talvez você escreva algo assim: ter meu tempo, minha concentração e minhas atividades respeitadas é tão importante que qualquer som me perturba. Para o segundo, você poderia escrever: minhas coisas são importantes. Algumas contêm muitas lembranças. Outras são parte de meus relacionamentos. Assim, quando alguém perde ou danifica alguma delas, sinto que me atacam. Se imaginar esta situação se deteriorando ou o comportamento dessa pessoa piorando, o que vejo acontecer comigo? Esta pergunta implica imaginar que seja lá o que tenha ocorrido, se repita com maior frequência. Cada vez mais coisas são perdidas ou danificadas, aumentam os episódios de barulho. Enquanto imagina isto, o que acontece emocional, física e mentalmente com você? Está se vendo desaparecer? Entra em depressão? Adoece? Ou pensa em cometer alguma loucura? Faça essas etapas, A e B, durante no mínimo 2 dias. No final do segundo dia, leia todos os seus pensamentos e anotações sobre essas perturbações. Leia essas listas com a maior imparcialidade possível, ou seja, sem julgar a si ou aos outros. Tente descobrir se há algum padrão em seus pensamentos, alguma ideia principal ou apenas pensamentos associados. Há um medo generalizado, real ou importante de perder a autoridade? Talvez muitos dos seus pensamentos estejam ligados a dinheiro. Se é assim, qual a sua atitude em relação ao dinheiro? Responda com a maior honestidade possível. Continuaremos na próxima parte, dando sequência para compreendermos os pensamentos desencadeadores.